está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misericórdia, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Capítulo 13 de Mateus, o verso de número 9. Evangelho escrito por Mateus, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Escrito por Mateus, capítulo 13, verso 9 em diante, diz assim: Jesus falando: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus,
mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém? Pai, nós te damos glória, Senhor, e te agradecemos por mais uma oportunidade. É sempre um privilégio, Senhor, estarmos diante da tua palavra. Um privilégio, Senhor, ouvirmos o que o Senhor tem para os nossos corações. Pai, nós entendemos que este momento, Senhor, a nossa função é estar atentos e sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Pai, que a palavra flua nos nossos corações, que a revelação, Senhor, se manifeste em nós, que a tua multiforme graça, que alcança cada um, Senhor, no entendimento e no propósito que o Senhor tem para as suas vidas, que todos possam sair daqui, Senhor, nessa noite, entendendo, frutificando e crescendo, Pai, por conta do poder que há na tua palavra, não em homens, não a nós, mas no Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos então diante de um texto que você já entendeu. Jesus está revelando os mistérios do reino aos discípulos, aos filhos, aqueles que ouvindo creram, aqueles que ouvindo se sensibilizaram, deram atenção. Obviamente que aqui tem um ponto profético, algo que estava estabelecido. A Bíblia diz que ele veio para os seus. Quem eram os seus? O povo judeu, o povo de Israel. Mas os seus não o receberam. Contudo, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Era um propósito de Deus. Paulo explica isso, dizendo que é propósito de Deus endurecer o coração de Israel, para que a salvação chegasse aos gentios, nós. A salvação chegou a nós, mas o próprio Paulo diz: não se engane, Israel será salvo, porque se nós, que somos oliveira brava, fomos enxertados numa oliveira cultivada e participamos da seiva, de tudo que ela provê, de tudo que ela dá, quanto mais aqueles, se nós de forma antinatural fomos enxertados, quanto mais aqueles que foram cortados, mas que são da natureza da oliveira cultivada, não serão também, uma vez mais, plantados, implantados? Serão. Então, esse texto ele tem essa característica. Jesus estava pregando para Israel, e a Israel ele falava por parábolas, e o povo ouvia, se admirava, ficava perplexo, dizia: de onde vem tal sabedoria? Como é maravilhoso, ele não estudou, nós conhecemos o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, ele fala com propriedade, porque não fala como os mestres, tem autoridade no que fala. Eles diziam tudo isso, mas não entendiam nada, essa é a verdade. E a gente talvez já tenha dado uma dessas também, né? A gente, que bonito, bacana, mas não entendeu nada do que foi dito, do que foi... Isso acontece conosco. Jesus então está pregando para eles, mas Jesus diz a eles, porque esse povo era insensível, de coração duro, esse povo estava afastado de Deus, esse povo rejeitou a aliança que o Senhor propôs. A eles eu falo por parábolas, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam. Mas a vocês eu torno conhecidos todos os mistérios do reino de Deus. Então hoje essa palavra ela tem ela pode ser aplicada a nós, entre a igreja e o mundo. O mundo ouve a palavra e aqueles que não creem, aqueles que têm o coração endurecido, para eles é loucura, Paulo diz.
mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É no Evangelho, é na palavra de Deus que nós teremos tudo o que nós precisarmos, tudo o que é necessário para vivermos a plenitude que Jesus prometeu está na palavra. E hoje, meu irmão, ele como primogênito entre muitos irmãos, todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, que mora, que habita dentro de nós, torna conhecidos os mistérios. Então você não está nessa terra para viver enganado. Você não está nessa terra para ser surpreendido por tudo aquilo que o Senhor declarou que aconteceria. Você está nessa terra debaixo de uma palavra de que Ele conosco nos guiaria, nos levaria a toda a verdade, nos faria entender tudo o que foi dito, nos faria ter revelação. O que é a revelação? É tirar o véu, é revelar, tirar o véu. O Espírito de Deus nos revela o coração do Pai, nos revela. A Bíblia diz que Ele sonda o coração, assim como o nosso Espírito sonda a nossa mente, a nossa intenção. O Espírito Santo de Deus sonda o coração do Pai e torna conhecido a nós. Então, quantos filhos nós temos aqui de Deus? Quem aqui crê no nome do Senhor Jesus? Nós somos discípulos, porque nós estamos seguindo o Mestre, ouvindo o Mestre, aprendendo com o Mestre. Então aquilo que ele disse para os apóstolos, que decidiram segui-lo, mesmo diante daquela geração, é também a verdade para nós. A eles mistérios, a vocês revelação. O poder da palavra de Deus e do se tornar sensível à palavra de Deus. É sobre isso que eu quero falar. Eu tenho sentido nos últimos dias um forte desejo, que eu creio que é do Espírito de Deus, de fazer as pessoas viverem, pregar a mensagem de uma forma que as pessoas vivam tudo aquilo que é declarado do altar. Tenho orado por isso, tenho buscado por isso, tenho me qualificado o máximo que eu posso para que a mensagem que Deus me dá possa ser entregue de uma maneira simples, efetiva, e que a mensagem seja a realidade na vida das pessoas. Que ela seja verdadeira, ela é verdadeira, mas que ela seja uma verdade para você, não apenas para o outro. Nós percebemos isso, e a mesma palavra é pregada num grupo de centenas de pessoas, porém, alguns parecem que pegam a palavra e quando você vê, aquela semente virou uma árvore frondosa, deu muitos frutos, a pessoa pegou aquilo e disse, é para mim, eu creio, e ela vive, e você vê que ela naturalmente frutifica, porque Jesus disse, aquele que está em mim, vai dar fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Agora, em mim, vocês podem fazer todas as coisas. Vocês estão participando. Quem é Jesus? A palavra. Jesus é a palavra encarnada. Então, quando ele disse, quem está em mim, é aquele que ouve, que obedece, que crê, que não duvida, que retém e que avança debaixo da palavra que o Senhor liberou para a sua vida. Alguns nós vemos que isso acontece, que coisa linda que é. Outros passam anos. Nós conhecemos crentes de décadas. Está salvo? Óbvio que está, ele creu em Jesus, a graça lhe alcançou, ele caminha, porém, existem pérolas, tesouros e riquezas da palavra que ele não consegue ter acesso. Ele não consegue ter acesso. E eu tenho orado para que esse fato entre nós não seja algo estatístico, que isso caia por terra, que nós possamos ouvir, crer, entender,
frutificar e glorificar o nome do Senhor através dos grandes testemunhos que nós contaremos. Grandes testemunhos do poder de Deus se manifestando. Domingo, por exemplo, nós tivemos uma palavra daquelas que o Senhor faz alguma coisa mais forte, né? A gente percebe que no mundo espiritual algo acontece. Aliás, eu tenho me alegrado muito e a gente tem percebido que nós estamos vivendo um tempo especial na igreja. Nós estamos experimentando coisas grandes do Senhor, grandes cultos, grandes moveres do Espírito de Deus. E o culto de domingo foi mais um culto assim, onde nós falamos sobre o encontro da noiva com o noivo, uma palavra dizendo que o pai mandou buscar uma noiva para o filho, baseado em Gênesis capítulo 24, onde onde o servo de Abraão foi buscar Rebeca para Isaac. Então ali é um apontamento profético para o encontro da igreja com o Senhor Jesus. Se você não ouviu a palavra, você pode ouvir no YouTube, lá no canal tem a mensagem, e eu tenho certeza que vai edificar a igreja. E no meio da palavra eu contei um fato sobre uma realidade que eu tenho percebido que está acontecendo na igreja. 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, num período curto, vieram conversar dizendo: eu estou vivendo um tempo de silêncio de Deus, um tempo de que parece que as coisas, Deus fala com outro, Deus faz no outro, e comigo parece que é um momento onde eu tenho que estar focado naquilo que eu estou fazendo, mas não ouço Deus, não sinto Deus, não percebo. Um tempo onde parece que a coisa está arrastada, está fria, e a mensagem nós declaramos dizendo que o Espírito de Deus às vezes se cala, mas nunca se afasta. Tem momentos da nossa vida que Deus realmente se cala, mas isso não significa que Ele se afastou, Ele está próximo. E aí eu contei um testemunho falando sobre o Marlon, pastor Marlon, dizendo que pastor Marlon foi um dos que chegou em mim e disse: pastor, eu estou vivendo um tempo do silêncio, um tempo angustiante, porque estou fazendo a obra, estou fazendo o que Deus está, mas eu não consigo ter o entendimento, não tem revelação, Deus não fala nada, Deus está quieto. E eu disse a ele: Deus está quieto porque Deus já falou. Então você está debaixo de uma missão, você está debaixo de uma palavra, você foi para Ibirama para cumprir um propósito, Deus foi com você, os sinais estão acompanhando aqueles que creem, então os sinais estão te acompanhando, porém você está angustiado porque Deus não falou, mas na hora que você concluir a missão, Deus vai falar. Falei isso no domingo à noite, gente. Quando eu cheguei em casa, o pastor Marlon me testemunhou dizendo que no domingo à noite, lá em Penha, lá em Ibirama, nem foi ele que pregou, foi o Gese que pregou. Ele ficou no banco. Quando terminou o culto, uma mulher chegou até ele e disse: há alguns dias já eu comecei a congregar nessa igreja e Deus me impeliu de fazer algo, colocou algo no meu coração, e eu fiz voto com o Senhor, e fui fazendo voto, e o Senhor foi respondendo. Eu me lembrei de Jacó, porque Jacó fez isso: se o Senhor me acompanhar, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me levar e voltar, eis que eu servirei ao Senhor e darei o dízimo de tudo e tal. Jacó fez esse voto, e a mulher fez o mesmo voto, e Deus foi confirmando a palavra. E no final do culto ela chamou o Marlon e a Graça e disse assim: Deus me mandou dar a vocês um apartamento para vocês morarem. Glória a Deus por isso, porque quem conhece o pastor Marlon e a pastora Graça sabe da dificuldade, sabe da necessidade, sabe da escassez, sabe das atitudes de fé, sabe como é difícil fazer missão. Meu irmão, o pastor Marlon e a pastora Graça, Deus mandou abrir mão. O pastor Marlon é um professor de educação física. Deus mandou largar o emprego para viver exclusivamente da missão, depender da boa vontade de pessoas. Glória a Deus por aqueles que ainda ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. E naquele dia não foi só o bem é só um sinal do amor de Deus, mas foi principalmente ouvir o Senhor falar: a missão foi concluída, e quando a missão é concluída, eu recompenso os meus filhos. Agora, por que ele vive? Por que outros vivem e outros tantos não vivem? Outros tantos ouvem a mesma palavra, mas não vivem, não experimentam. Será que é queridinho do Senhor? Será que é preferidinho do Senhor? Será que alguns
preferidos, não importa o que façam, eles podem fazer tudo errado, o Senhor vai consertando as suas bobagens. Não, meu irmão, tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você também verá a glória de Deus na sua vida se manifestar, seja lá qual for a área que você tem necessidade, que as coisas acontecem na sua vida, que você precisa de uma intervenção. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de coisas impossíveis. Qual é a tua impossibilidade? Para Deus é possível, mas é possível aquele que crê. É possível aquele que crê, aquele que crê na palavra. Por isso, meu irmão, creia nisso. Eu vou falar para você aqui algumas coisas. Na verdade, não é uma palavra de instrução, uma palavra específica para quarta-feira, para amanhã você resolver, não. É uma palavra que vai te fazer entender que todas as palavras que você ouviu e que você ouvirá daqui para frente, nunca mais podem entrar no teu coração de qualquer jeito, porque todas as palavras que você ouviu e que você ouvirá daqui para frente são palavras de Deus para a sua vida e que vão florescer e frutificar na sua vida. Então nós temos que entender o que é a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus e o que a palavra de Deus está fazendo em nós. O que é a palavra de Deus? A Bíblia está cheia de referências sobre o que é a palavra de Deus. Jeremias, o Senhor olhou para ele e falou: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça, que despedaça a rocha? Primeira coisa, a palavra de Deus é fogo. Entenda isso. A palavra de Deus é fogo, fogo consumidor. A palavra de Deus, quando ela vem sobre a nossa vida, ela tem esse princípio, o princípio do fogo. E o que o fogo faz? A Bíblia nos chama de prata, e o fogo na prata tem uma função: purificar. O fogo na prata tem uma função: limpar, tirar as impurezas que aquele metal tem, um metal precioso, porém impuro. Então você coloca no fogo, diz a Bíblia diz que nós somos como a prata refinada no fogo, e o fogo nos purifica. Por isso que a palavra de Deus muitas vezes nos confronta. Não é para nos expor, não é juízo, é amor de um Deus que ama tanto que disciplina, de um Deus que ama tanto que corrige. E nós, por vezes, quando a palavra vem, como a Bíblia diz, Paulo diz a Timóteo no capítulo 3, Paulo fala para Timóteo que a palavra de Deus é útil, inspirada por Deus e útil. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, correção, exortação na justiça de Deus. A palavra de Deus é útil para ensino, correção e exortação na justiça de Deus. Às vezes a palavra vem para nos exortar mesmo, e por vezes a gente se lembra de alguém que está passando por alguma coisa, que deveria ouvir a palavra, porém quando ela vem para nós, às vezes nós fechamos o nosso coração, nos sentimos, colocamos uma barreira, achamos que é porque de certo pastor sabe alguma coisa da nossa vida, ou porque a mãe ou o pai ou o amigo, que muitas vezes é usado por Deus como uma palavra de fogo, de correção, de instrução, e nós fechamos o nosso coração para o conserto, porque o confronto nos incomoda. Porém isso é uma função da palavra, de um Deus que te ama e que não quer ver você se perder, que não quer me ver perder, não quer me perder também. As grandes mensagens de Deus que mudaram direções na minha vida foram mensagens que foi fogo. Foi difícil de ouvir, foi difícil de acreditar, foi difícil de compreender, foi difícil de aceitar, foi difícil porque nem sempre era algo de uma disciplina, no sentido de
o Senhor me expor, mas era de, muitas vezes, de mudar princípios dentro de mim. Mudar conceitos, mudar hábitos que a vida toda, quem sabe, a gente vai vivendo, a gente vai realizando, de repente a palavra vem e diz, não, e aquilo é fogo. O fogo também tem uma função. Qual é a função do fogo? Dar fim a ciclos. O fogo, ele dá fim a ciclos, mas ele não dá fim à vida. É só você olhar para uma grande plantação, uma grande floresta, às vezes uma fagulha põe fogo, e você percebe que um grande incêndio queima e destrói muita coisa. Mas algum tempo depois, você olha para aquela clareira, aquelas cinzas, e de repente você vê a vida fluindo novamente. Você vê uma flor desabrochando, você vê uma planta nascendo, você vê a vida reagindo. E muitas vezes, meu irmão, o Senhor faz isso conosco. A Bíblia diz que a terra que agora existe está reservada para o fogo. Pedro fala na sua primeira carta no capítulo 3, que nunca mais o Senhor destruirá a terra por dilúvio, mas a terra que agora existe está reservada para o fogo. É o fim? Não, a Bíblia diz que Jesus trará e fará novas todas as coisas. Novos céus, nova terra, novo tudo. Mas na nossa vida às vezes é isso que acontece. Um incêndio pega fogo no barraco. Um incêndio acontece, muita coisa se perde, mas você vai ressurgir dessas cinzas. Não é para destruição, é para pôr fim em ciclos, e às vezes para o Senhor colocar fim em ciclos na nossa vida que vão acabar nos matando, só incendiando mesmo, e a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus faz isso. E a gente não entende, meu Deus, por que está acontecendo, por que esse problema, por que essa confusão, por que esse fogo, por que esse incêndio? Foi o jeito que o Senhor arrumou para te fazer se movimentar. Queimou alguma coisa, deu fim a alguma coisa, deu, mas Ele tem algo maior e melhor do que tudo que você já viveu. A vida vai se regenerar, as coisas vão acontecer novamente. É fogo? É, mas a vida vai prevalecer. Não é o martelo que esmiuça, que despedaça a rocha. Aqui está falando de obstáculos. Está falando de tropeços, de coisas que nos impedem, que atrapalham a nossa caminhada, que nos dão dificuldade de avançar, que ficam diante de nós. No hebraico não existe a palavra marreta, martelo é para marreta também, não é um martelinho. É uma marreta que uma vez que dá em cima de uma rocha, de um obstáculo, de algo que está te impedindo, a palavra de Deus, uma vez que ela bate naquilo, ela despedaça aquilo. Esse é o poder da palavra, isso é o que a palavra de Deus é. Ela é fogo, ela é martelo, ela é marreta, ela destrói tudo aquilo que vem contra o propósito de Deus na sua vida. Por isso, quando tiver um obstáculo, quando tiver um desafio, quando tiver algo que é um problema para a sua vida, declare a palavra de Deus e aquilo vai cair. Davi disse, com o meu Deus eu posso transpor barreiras, eu posso saltar muralhas. Ele sabia do poder da palavra de Deus na sua vida. Por isso, diante dos obstáculos, declare a palavra e os obstáculos vão se quebrar. Declare a palavra. O crente precisa saber, a igreja precisa entender o que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É comprovadamente, fala para o teu irmão, é comprovadamente, não tem dúvida, comprovadamente genuína. Até quando nós vamos relativizar a palavra de Deus? Por que a gente não vive tantas coisas? Porque a palavra é comprovadamente genuína, ou seja, ela não pode ser relativizada. Os seus princípios são os seus princípios, as suas verdades são as suas verdades, é fato, é verdade, nós temos que viver reto nela, e se nós relativizarmos, já falei aqui muitas vezes, se nós tentarmos quebrar os princípios nos quebrarão, porque a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, seja para as promessas, seja para os avisos, seja para a instrução,
seja para o ensino, seja para a correção, seja para a exortação, seja para o que for. Tudo que eu e você lemos na palavra é comprovadamente genuíno. Quem disse isso? Davi. Davi, em 2 Samuel capítulo 22, ele disse que o Senhor é fiel, que o Senhor é verdadeiro, e que a sua palavra é comprovadamente genuína, e um escudo, ele é escudo para aqueles que nele se refugiam. Salmo 18, verso 35, Davi vai dizer de novo, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, e ele é um escudo para todo aquele que nele se refugia. Agur, Provérbios capítulo 30, filho de Jaque, um sábio que escreveu o capítulo 30 de Provérbios, ele diz a mesma coisa, a palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Ou seja, quem crer na palavra está protegido por ela. Quem crê nas verdades da palavra está protegido. Por isso que Jesus falou, aquele que me ama me obedece, e aquele que me obedece eu me revelarei, será amado pelo meu Pai, e eu me revelarei. Por quê? Porque aquele que me ama é aquele que crê, é aquele que confia, é aquele que não relativiza, é aquele que a Bíblia Sagrada inteira é para ele. Tudo é para nós na palavra, tudo é verdade na palavra. Nós temos que perder o costume de bênção, glória a Deus, correção, não, pula, bênção, glória a Deus, correção, exortação, não, isso aqui é para aquele que não vê, aquele miserável, ele devia estar aqui no culto hoje. Eu vou mandar esse texto para ele, vou mandar um WhatsApp, olha aqui o que eu vi, pensei em você. Não, a palavra de Deus é comprovadamente genuína. O mundo tenta relativizar, o mundo tenta denegrir, tenta destruir, mas não conseguirá. Nós, enquanto cristãos, meu irmão, essa Bíblia aqui diz que um peixe engoliu Jonas. Se dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu também acreditaria. É comprovadamente. Ontem eu estava vendo uma série, se você tem Netflix, eu te aconselho a assistir. Uma série, um documentário científico, estudando o livro de Gênesis, para chegar à conclusão se o livro de Gênesis é história, o fato, ou é uma ficção. E no final a ciência está se dobrando, declarando que é uma verdade, porque os elementos científicos e físicos do dilúvio, de tudo que aconteceu, são claros, são evidentes. Aqueles que disseram outra coisa, disseram em séculos passados, falando, me fugiu a palavra agora, falando aquilo que estava no coração, não, daqui a pouco eu lembro. Mas a ciência já está se dobrando, já está vendo pelos fatos científicos, eles fazendo uma análise, o Grand Canyon, por exemplo, nos Estados Unidos, por muitos anos, foi ensinado de que aquilo é o resultado de milhões e milhões e milhões de anos de um rio correndo ali, foi formando o Grand Canyon. E hoje chegaram a uma conclusão de que é impossível. Aquilo ali, pela forma como aconteceu, não foi um evento de anos e anos, mas foi um grande evento impactante que de uma vez só formou tudo, e nada mais pode ser explicado aquilo que existe ali, senão por um grande dilúvio. Uma grande força da natureza do mar, porque eles acham em cima, nas últimas camadas, fósseis marinhos, coisas que só tem no fundo do mar. E não aconteceu aos poucos, foi um grande evento catastrófico, que destruiu a terra e que pôde formar tudo que a terra hoje é. Foi um evento. A palavra de Deus é comprovadamente genuína. Quando você lê a Bíblia, você vê Davi falando sobre os aquíferos. Você vê Davi falando sobre as grandes fontes de águas submersas no fundo da terra. Não faz muito tempo que isso foi descoberto.
Quando você lê o livro de Gênesis, você vê que o Senhor separou as águas que ficam acima das águas que ficam abaixo do firmamento, e ao firmamento chamou céu. Não faz 30 anos que descobriram uma grande reservatório de água no universo, maior do que tudo que a gente pode contar, porque o Senhor separou as águas que ficam acima das águas que ficam abaixo, e chamou o céu de firmamento. É a palavra que confirma a ciência e não o contrário. O Brasil tem os 2 maiores reservatórios de água do mundo. Um fica no centro-oeste, outro fica na Amazônia. Davi, que nunca veio no Brasil, há 3.000 anos atrás, falou desses reservatórios. Você lê em Salmos. Aí a gente muitas vezes, quando ouve a ciência, meu Deus, não, mas enquanto a ciência não provou, tinha dúvida. E porque tinha dúvida, enquanto a ciência não comprovou, deixou de experimentar, porque a Bíblia diz: o meu justo vive pela fé. Pela fé. A palavra de Deus é comprovadamente genuína, e quando nós cremos na palavra, meu irmão, nós vamos estar protegidos pela palavra. A palavra de Deus é o que? É viva, é eficaz e é afiada. Hebreus capítulo 4 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e revelar e discernir as intenções e os pensamentos do coração. Já aconteceu isso com você? Da palavra de Deus entrar como espada, dela ir lá no íntimo, coisas que você não falou para ninguém, e de repente alguém fala para você, e você diz: é Big Brother esse negócio? Tinha uma câmera, eu não sabia. Já aconteceu situações engraçadas na igreja, de pessoas virem com outras. Uma vez um marido veio com a esposa congregava, o marido não, e ela de tanto insistir, ele veio na igreja com ela, e naquele dia, Deus falou só com ele, parece. E ele foi para casa, brigando com a mulher, dizendo: tu falou da minha vida para o pastor. Tu falou, o que tu falou? Tu falou, ele estava falando tudo para mim. Não, meu irmão, é porque a palavra do Senhor é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Quando ela é proferida, ela vai lá na intenção do nosso coração. Ela divide, ela discerne, ela revela os nossos pensamentos. Nós ficamos nus diante da palavra. E ela é viva. Ela é viva. Ela é eficaz e ela dá eficácia àquele que nela crê. Você se tornará bem mais eficaz quando você começar a crer na palavra. Quando nós começarmos a viver pela palavra, mais ágeis, mais eficazes, mais rápidos. É o que diz a Bíblia: aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor voarão alto, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não ficarão exaustos, renovarão as suas forças. Por quê? Porque a palavra nos dá eficácia. Creia na mensagem. Creia. Quando você sair, quando você estiver na igreja, quando você estiver no carro, quando uma palavra for declarada, creia. Quando alguém abrir a boca, porque a palavra do Senhor, ela vem para quê? Para encorajar, consolar e edificar. Quando alguém abrir a boca para falar sobre as promessas do Senhor, pega para você, meu irmão, porque ela é vida na sua vida, ela vai te dar eficácia. Isso é o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não apenas é viva, mas ela também gera a vida. Ela é viva, mas ela também gera a vida. Ela é viva porque ela é uma real, ela é uma realidade. Pela fé, diz Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé,
Os antepassados, os antigos, romperam, venceram, cresceram, conquistaram, avançaram, pela fé. Pela fé no quê? Na palavra que Deus havia liberado. Pela fé, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Qual foi a palavra? Deus liberou uma mensagem. A mensagem trouxe vida para o seu corpo, já sem vigor, diz a Bíblia. Abraão já era um senhorzinho de 100, quando gerou vida, porque a palavra não só lhe deu vida, mas uma vez que ele recebeu a vida da palavra e creu, ele passou a ser alguém que gerava, como nós também somos. Nós não apenas seremos avivados pela palavra, mas nós também nos tornaremos fonte de vida, da palavra de Deus na vida daquele que está morto. Ezequiel, o vale dos ossos secos. Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Você crê que eles podem tornar a viver? O Senhor é quem sabe. Então declare: ossos secos, tornem a viver. E a Bíblia diz que ele disse, pela palavra do Senhor, pelo poder da palavra do Senhor, ele não apenas foi avivado, mas ele declarou a palavra, e os ossos secos também se tornaram um grande exército. Então ela gera ambientes, meu irmão. A palavra gera ambientes. A palavra, ela dá destino. Nós temos que entender e crer nisso e cuidar, porque você tem um poder maior do que você imagina. A palavra gera ambientes. Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face dos abismos, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Palavra gera ambiente. O Gênesis anterior a esse ainda está lá em João capítulo 1. No princípio ele era aquele que é a palavra, Jesus. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que existe teria sido feito. Por isso os ambientes da nossa vida, antes de se tornarem uma realidade, eles precisam ser falados. Por isso que antes de nós vivermos as promessas do Senhor para a nossa vida, antes de nós vermos elas se materializarem, nós falamos sobre elas. Elias, antes de ver a chuva, ele profetizou a chuva. Ele disse a Acabe: corre, porque eu já ouço o som de chuva forte vindo aí. E ele foi orar e profetizar a chuva. E ele orou até que ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse: corre, porque a chuva é forte e está vindo aí e não vai dar tempo. Gera ambiente. O ambiente é gerado através da palavra. Paulo disse: eu criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Gere os ambientes através da palavra de Deus que procede da tua boca. Não como um mantra, porque não começa por ficar repetindo até que a coisa aconteça. Não, começa por entender e crer. Aquilo que você crê, meu irmão, que o Senhor vai fazer, ainda que não aconteça, fale. Sabe o que o diabo diz? Cala a tua boca, por causa dos olho grande. E aí você se cala, você se retrai, você fica com medo de declarar as promessas do Senhor sobre a sua vida. E aí você não vive. É para sair falando aos quatro cantos do mundo? Não, é para você entrar no teu quarto, trancar a porta e começar a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. O Senhor prometeu, o Senhor vai realizar, eu creio nas promessas. É para você chamar pessoas que realmente estão do teu lado, que fazem parte do mesmo propósito, a tua família, os verdadeiros amigos, os irmãos na fé, e dizer: eu tenho um propósito de Deus, orem junto comigo, declarem. Você sabia que a cadeira que você está sentado agora, o lugar onde nós estamos, foi profetizado antes de nós entrarmos aqui? O ambiente foi gerado primeiro, através da palavra. Eu estava num culto de ceia, nós estávamos no culto de ceia lá, no outro lugar. E eu disse: gente, vamos orar,
porque nós chegamos no limite do espaço. Eu estou buscando algo novo, nós estamos olhando novos ambientes, novos lugares, e nós queremos que o Senhor vai nos dar um lugar novo. Quando terminou o culto, eu desci na escada, e uma irmã me parou e disse assim: pastor, enquanto o senhor falava, eu vi a igreja dentro do galpão da Anapiso. Era esse lugar aqui, é esse lugar. Nós não fazíamos ideia, não sabíamos. Ela disse assim: eu vi. E aquela noite eu fui dormir e sonhei com isso aqui. O que ela falou, entrou, sonhamos, e agora nós estamos aqui. A sua vida não é diferente. Aquilo que o Senhor colocou dentro de você, meu irmão, crie, por isso falei. Crie, por isso falei, porque falei eu vou viver. Creia na palavra. Gere ambientes onde a palavra possa se estabelecer. Por isso, Tiago disse: cuidado com a língua, porque da mesma fonte não pode proceder bênção e maldição. Por isso o crente tem que cuidar com o que fala. Por isso muitas vezes o ambiente na nossa casa é deplorável, não é por conta dos outros, é por conta da nossa própria língua. Nós falamos, geramos ambientes, geramos situações, conflitos. Muitas vezes a gente fala da boca para fora, é verdade, mas não tem como. Uma vez lançada a palavra, ela gera efeito, ela fere pessoas, ela estraga o ambiente, porque nós temos poder, foi nos dado. É por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E me mostra uma outra espécie na terra que se comunica através de palavras, a não ser o ser humano. O Senhor não nos deu apenas o poder da palavra para que a gente se comunique, Ele nos deu o poder da palavra para que a gente gere, para que as coisas aconteçam. Você é um profeta na sua geração. Nos últimos dias derramarei do meu espírito e eles profetizarão. O que um profeta usa? A palavra. Até sobre servos e servas derramarei do meu espírito e eles profetizarão. O que nós usamos? A palavra. Então abençoa os teus filhos, abençoa o negócio que você está, abençoa os sonhos que você tem, abençoa os amigos, abençoa até os inimigos, a Bíblia diz. Abençoe-os, não os amaldiçoe, porque quando você o abençoa, você transforma ele pela bênção que você libera. Abençoe, porque ele vai ser transformado pelas palavras que você vai começar a gerar. Nós temos esse poder, a palavra de Deus faz isso conosco, ela dá destino. Por isso, entra no teu quarto, fala com Deus, apresenta os teus planos ao Senhor, alinhe os teus projetos com o Senhor, bendiga o nome do Senhor, bendiga tudo que o Senhor tem te dado, tudo que está nas tuas mãos, bendiga até mesmo aquilo que não está mais, porque todas as coisas estão cooperando para o bem. Essa é a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Mas gere ambientes de vida, porque ela é vida para a nossa vida, mas ela também nos faz fontes. Jesus falou: do seu interior fluirão rios de água viva. Água na palavra é palavra. Quando você lê sobre água, você vai ver falando da palavra. Esse poder está em nós, esse poder está na igreja, esse poder está conosco. Então isso é o que a palavra de Deus faz. E o que nós fazemos com ela? Alguns não fazem nada. Aí é que está o grande mover que eu creio que o Espírito de Deus está fazendo. Esses alguns não estão aqui em nome de Jesus, mas é bom que a gente saiba o que acontece. Alguns não fazem absolutamente nada. Tudo que é dito, tudo que é falado, toda palavra que é liberada, não faz absolutamente nada. E Jesus diz por quê? Porque ouvindo não entende. E aí vem o maligno e rouba, a semente cai na beira do caminho. Vem o maligno e rouba a semente, vem as aves e comem a semente. É o maligno que a semente não chega nem, a semente é a palavra, não chega nem a encontrar um solo para frutificar, fica na superfície. E logo que cai, já é roubada. Por quê? Porque não entende. Por que nós não entendemos?
Dois motivos: ou quem está falando não explica direito, e é aí que eu disse para você que eu tenho orado para que o Senhor não me ajude, para que eu consiga explicar direito, corretamente a palavra, simplificar. A função de quem prega a palavra não é complicar, é simplificar o conhecimento. Jesus disse: ai de vocês, mestres, conhecedores, porque vocês têm a chave do conhecimento e fecham a porta, mas vocês fecham a porta do lado de fora, vocês não estão dentro, vocês não entram e impedem aqueles que querem entrar de entrar. Então a função é simplificar. Essa é uma função de quem prega. Então quem não entende, talvez seja porque esteja muito complicado. Quem sabe você está procurando coisas muito complicadas e o Espírito quer simplificar as coisas para a tua vida. Ou porque não presta atenção, ou porque o coração está endurecido, ou porque não quer. Nesses 4 anos de igreja, nós percebemos no dia a dia, nós temos pouca experiência, eu tenho pouca experiência de vida e de pastor, mas eu já percebi algo, que conselho não é para quem precisa, porque todos precisam. Conselho é para quem quer, conselho é para quem busca, conselho é para quem está disposto. A Bíblia diz assim, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Antes de sair à guerra, busque o conselho, ou seja, o conselho, a sabedoria é algo que deve ser buscado. E o que muitas vezes acontece? A gente tenta sair ajudando, tenta sair, quem sabe você já fez isso, e você se frustrou. Você tem a sabedoria, você tem a semente, você sabe o que a pessoa precisa fazer para sair da situação em que ela está. Ela não está entendendo nada, mas ela não quer. Não quer. Jesus falou que é como jogar pérolas aos porcos, é como atirar aquilo que é sagrado aos cães. E o que a gente vê de pessoas que vão contra a palavra, meu Deus, ouviram outro dia, eu estava pregando aqui na igreja, foi um domingo à noite, pregando sobre paciência, e falei quase 20 minutos sobre a paciência, sobre o fruto da paciência, da mansidão, do domínio próprio, que nós enquanto cristãos, nós temos que ter esse atributo em nós, que vem vontade de tomar uma decisão, às vezes no impulso, mas que a gente tem o autocontrole, o Espírito nos ajuda. Falamos e glória a Deus e aleluia e tal, e alguém saiu aqui no estacionamento e arrumou uma confusão aqui no estacionamento da igreja, porque fechou, porque estava com pressa e buzinou, e aí 3, 4 já se revoltaram também. A palavra tinha acabado de ser ministrada. Essa é uma outra verdade, nós somos provados na palavra. Você sabia disso? Quando nós recebemos uma palavra, nós somos provados na palavra. Então eles foram provados, só que não entenderam, não prestaram atenção, não estavam atentos, o coração estava endurecido. Então alguns não querem, essa é a verdade, mas não é a nossa realidade em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque nós queremos a palavra. Não tem outro motivo para você estar numa quarta-feira, tanta coisa para fazer, ficar 1 hora ouvindo. Você está aqui porque você quer. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, é o que diz a palavra. Abra ele sempre, para que a mensagem seja compreendida, para que a palavra entre. Outros ouvem, mas querem as coisas rápidas demais. Por que alguns não vivem? Porque eles querem tudo rápido demais, e não entendem que Deus é um Deus processual. A bênção do Senhor, a intervenção do Senhor, o milagre, tem coisas que é para agora, e o Senhor é bom e Ele faz. Se você quiser a bênção do Senhor, se você depende da bênção, se é algo que precisa acontecer, entenda, o Senhor faz. Agora, se você quiser o propósito de Deus, aí você vai ter que entrar no processo. A bênção é já, o propósito é processo. E muitos não saem da fila da bênção para entrar na fila do propósito.
porque querem para hoje. Tem coisas que o Senhor, para tratar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, no nosso caráter, é processual. Davi foi ungido rei de Israel aos 16 anos de idade, mais ou menos. Mas ele assumiu o trono com 30. Dos 16 aos 30, ungido, porém sem trono. Um rei sem trono, mas rei. É o que acontece com muitos de nós. A Bíblia diz que o Senhor comprou nós com o seu sangue para Deus e nos constituiu reino e sacerdotes. E nós reinaremos sobre a terra, nós já somos os reis da terra. Porém não temos ainda o trono, porque o processo de Deus está acontecendo. E aí muitos jogam fora o legado, a herança, porque não tem paciência pelo processo. Davi, dos 16 aos 23, era ungido e desprezado. Uma vez eu preguei aqui sobre os ciclos da vida de Davi. Dos 16 aos 23, ele era ungido, mas desprezado. Ou seja, Samuel o ungiu, e ele voltou para cuidar das poucas ovelhas do seu pai no deserto. A família ele desprezava, os irmãos não acreditavam nele, o pai não chamava ele para nada, e o cara ungido. Dos 23 aos 30, ele era ungido e perseguido, porque ele matou o gigante Golias, se tornou famoso, e a fama lhe trouxe perseguição. Tem gente orando para que o Senhor lhe coloque como cabeça, mas entenda, talvez hoje você está sendo desprezado, mas você está pronto para ser perseguido? Porque do desprezo vem a perseguição. Você está pronto? Ah não, então é porque você está no processo ainda. Porque o processo primeiro é de desprezo. As pessoas não acreditam no teu chamado, não acreditam na tua vida, não acreditam que você se converteu, não acreditam que você está sendo um servo de Deus, não acreditam que o Senhor tem uma promessa para a tua vida. Os teus familiares são os primeiros a se levantarem contra, são os primeiros a te amaldiçoarem, são os primeiros a te deixarem de canto. Ninguém acredita. Porém, você já tem a unção do Senhor sobre a sua vida. E quando passar esse processo, o Senhor vai colocar você agora em cima, e quando você estiver como cabeça, prepare-se. Quando o Senhor começar a tornar famoso o teu nome, famoso não porque você é o supra-sumo, mas por causa do nome dele nos testemunhos através da sua vida, prepare-se para a perseguição. Mas Jesus falou, bem-aventurados serão vocês quando perseguidos por causa do meu nome, porque de vocês é o reino. Então dos 23 aos 30, ungido, mas perseguido. Agora dos 30 aos 37, rei, porém limitado. Primeiro desprezado, mas ungido. Depois perseguido, mas ungido. Depois já tinha autoridade, porém limitado. Processo de Deus. Ou nós estamos pensando que Deus vai dar tudo de uma vez só? Potência sem controle, meu irmão, é suicídio. Então o Senhor nos torna agora participantes já de muita coisa no seu reino. Autoridade, Ele já nos dá autoridade, porém limitada. Você está cheio de sonhos, você está cheio de projetos, as coisas já estão acontecendo, porém você olha para a sua realidade e você sabe que Deus está fazendo e vai fazer, mas você tem limitações. Não será sempre assim, são apenas processos, para dar valor aos dias, às pequenas coisas, os princípios de todas as coisas, os inícios. É assim que Deus faz. Então não queira as coisas rápidas demais, queira as coisas no processo de Deus. Entenda que o Senhor começou e não vai te abandonar. É uma questão de honra para Deus. Jesus falou, eu não perdi nenhum dos que tu me destes. Tu acha que Ele vai perder você? Tira isso da tua cabeça, meu irmão. Ele não vai te perder para o inferno, não vai te perder para Satanás, não vai te perder para o mundo. Ele está apenas processando as coisas para te entregar tudo com maturidade. Para me entregar também, é assim que Deus faz. Mas muitos não querem esperar. Agora Davi com 37 assume. Porque dos 30 aos 37 ele reinou sobre Hebrom. Com 37 ele começou a reinar sobre todo Israel. E aí agora 14 anos de processo para 40 anos de reinado.
O tempo da graça e do poder de Deus será muito maior do que o tempo do choro. O tempo de tudo que Deus vai fazer de grandioso, de você celebrar, da plenitude, vai ser muito maior do que o tempo do processo, não tenha dúvida disso. Mas o processo vai dar forja. Então tenha paciência em ouvir a palavra e esperar a palavra frutificar, dar a semente, dar o fruto. E aí Jesus falou que tem outros que não ouvem mais. Os prazeres da vida, as ofertas da vida, aquilo que o mundo oferece, para ele é mais importante. A palavra tem uma importância, porém a palavra não é prioridade, a palavra é secundária. E aí na mensagem de domingo, para nós terminarmos, que a gente está atrasado já no tempo, na mensagem de domingo eu falei muito sobre isso, sobre as duas noivas. A noiva que quer casar agora e a noiva que quer casar, porém não agora. Para as duas o casamento é interessante, mas para uma é prioridade, é já. O noivo vem, eu quero agora. Para outra, o noivo vem, mas espera mais um pouquinho, não precisa ser agora. Eu tenho outros projetos, os meus pessoais, as minhas realizações, então eu quero até casar, mas não agora. Assim são aqueles que a palavra de Deus se torna infrutífera, Jesus falou. Porque aquilo que a vida oferece é mais importante do que aquilo que o reino de Deus está te ofertando. Porém, tem esse povo aqui, nós, que são aqueles que, ouvindo a palavra, ela dá uma boa colheita, diz a Bíblia. Ouvindo a palavra, gera até 100, 60 e 30 vezes mais. Tem gente, meu irmão, que por ouvir a palavra e deixar ela entrar no coração, uma mensagem que ele ouve, chega a gerar até 100 vezes mais. Lembre-se, a palavra é comprovadamente genuína, não é relativizando, é a verdade. Uma palavra pode dar frutos a 100 vezes mais daquilo que você ouve do Senhor. Isso significa, meu irmão, que o que Deus tem para fazer na sua vida vai alcançar gente que você talvez nem conheça. Por causa dos frutos da palavra, vão alimentando vidas e frutos e sementes e vidas e sementes e vidas, e vira um jardim florido, frutífero. É isso que o Senhor quer fazer. Eu gosto muito do que Jesus fala em Lucas 8, verso 15. Jesus fala que aquela que cai em boa terra, ou 15 ou 35, acho que é 15. Confirma aí alguém para mim. Capítulo 8 de Lucas. Aquele que cai na boa, aquela semente que cai na boa terra, são aqueles que, ouvindo a palavra com um coração bom e generoso, retém e dão frutos com perseverança. Você quer frutificar no reino de Deus? Todo o princípio do reino de Deus está aqui. Ouvir com um coração bom e generoso, retendo e dando frutos com perseverança. Tem gente que ouve a palavra com coração mau, coração fechado, coração contra, sempre criticando, é o 15, sempre criticando, falando mal das igrejas, falando mal do evangelho, falando mal das pessoas, falando mal daqueles que são instrumentos de Deus para pregar o evangelho. Aí você diz, mas tem muito falso profeta, muitos falsos pastores, muitas falsas igrejas. É verdade, mas os falsos profetas, os falsos pastores anulam os verdadeiros? É porque tem muita falsidade e isso anula a verdade? É porque tem muita igreja que faz as coisas erradas, isso significa que não existe uma igreja que faz as coisas certas? Então ouça sempre com um coração bom, ouça sempre, como diz a Bíblia, não apague o espírito, mas ouça todas as coisas e retenha aquilo que é bom. Tenha sempre uma sensibilidade, ainda que você não vá com a cara, porque muitas vezes a gente não vai com a cara do mensageiro, você já reparou, e por não ir com a cara do mensageiro, despreza a mensagem, porque a mensagem não é do mensageiro, a mensagem é do rei, o mensageiro só veio trazer a mensagem. Então nós não julgamos o mensageiro, nós julgamos a mensagem.
Às vezes o mensageiro não tem muito a ver comigo, eu não gosto muito dele, ele é meio estranho em algumas coisas, o profeta é tudo meio maluco mesmo. Mas se a palavra é a verdade, meu irmão, o que você tem que julgar é a palavra, julgue a profecia. Conheça a palavra e julgue a palavra. Ouça a palavra com um coração bom e generoso, abençoador. Abençoe pessoas, abençoe vidas, abençoe. O reino de Deus está calcado nisso. Quando nós somos generosos, o Senhor nos abençoa cada vez mais, é assim que funciona. A semente que dá frutos, a terra que dá frutos, é aquele que, ouvindo com um coração bom e generoso, retém a palavra e dá fruto. Guarda e espera o processo, guarda e espera acontecer. Tem palavras que você vai ouvir hoje, e ela vai frutificar daqui 4, 5, 10 anos. Retenha. Jesus disse: retenha aquilo que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Tem palavras que você já ouviu, quem sabe há muito tempo. Elas demoram mais, porque a árvore é maior, as raízes precisam ser mais fortes. O processo começa dentro, vai nos se enraizando, vai tomando uma forma e um corpo, que quando surgir, meu irmão, os ramos, você está fundamentado, você está forte, você está habilitado, você está preparado, você está forjado, você foi talhado, e aí você vai viver a plenitude. É o que Jesus falou. Então, diante disso, só para você dizer: então eu vou embora sem nenhuma palavra, não. Então, o que a palavra fala sobre nós? Jesus falou: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Se você chegou aqui com o coração perturbado, depois de tudo que eu te falei, guarda essa palavra, não relativiza, guarda no teu coração, entenda que é uma semente poderosa para a sua vida, vai dar até 100 vezes mais. Não se perturbe o seu coração, creiam em Deus, creiam também em Jesus Cristo. Você quer mais uma palavra? Ele disse: não deixarei vocês órfãos, mas eu vou voltar para vocês. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar abandonada, você não vai ficar desprezado. Essa palavra eu só entendi quando eu me tornei um órfão. Tem gente que não entende, porque tem um pai, tem a mãe, mas quando você perde, eu me tornei órfão de pai, então eu entendi, meu irmão, o que é o peso do mundo, porque eu tinha um porto seguro, e a gente não percebe até que perde, né? Essa é a verdade. E eu entendi o que é o peso do mundo, mas eu também entendi o que é o cuidado do Senhor. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. O pai e a mãe podem abandonar, poderá uma mãe abandonar um filho que amamenta, porém eu jamais abandonarei os meus. Então hoje, quarta-feira, final de mês, quem sabe o mês ainda continuou e os recursos já acabaram lá há muito tempo. Jesus disse para você: por que vocês se preocupam? Com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não é o corpo mais importante do que a roupa? Não é a vida mais importante do que o alimento? Observem as aves. É Jesus que está falando, eu estou só repetindo as palavras dele. Observem as aves do céu, as aves dos céus. Elas não plantam, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não são vocês muito mais importantes do que as aves? Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Jesus falou. Hoje eu estava caminhando, e ali nos moles estava um vento muito forte, e tinha um monte de gaivotas sobrevoando baixinho, e elas estavam paradas no vento, e o vento contra o vento, e elas ficavam voando, mas paradas assim, perto aqui, essa distância. E eu fui olhando e contemplando aquilo e meditando na palavra do Senhor. O Espírito Santo falou comigo: o Pai não apenas alimenta, mas também sustenta. Ele não apenas dá o alimento, mas Ele também sustenta no voo, Ele também cuida. O vento bate embaixo das asas e Ele mantém as aves voando. Vocês são muito mais importantes do que tudo isso. Quando você olha para a natureza, você vê o cuidado, o amor, o carinho, a proteção,
a salvação de Deus, a intervenção do Senhor em favor, quanto mais nós, filhos. Então não anda ansioso, saia com essa palavra daqui hoje. Não ande preocupado, confia no Senhor, o mais Ele fará. Tenha ânimo. Jesus falou, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci, e nele nós já somos mais do que vencedores. Saia com essa palavra aqui, e você vai dormir melhor, você vai acordar melhor, você vai planejar melhor, porque quando você sentar para planejar, você não vai levar em consideração as ansiedades, as agonias, as angústias, porque você sabe que tudo isso está nele. Lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a palavra que ele nos declara. Tenha um ânimo no Senhor, tenha um ânimo. Este é o dia que o Senhor fez, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele, diz a palavra. Apocalipse 19, que nós lemos aqui na mensagem de domingo, diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar, porque chegou o casamento do Cordeiro e a noiva já foi preparada. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino. Ou seja, tudo que nós precisamos, o céu já vai nos dar. Para o encontro com o noivo, para a plenitude, para vivermos com Ele, o que nós precisamos, Ele vai nos dar. Então a nossa função é crer na palavra. É pela fé que o justo vive. É por confiar. É por receber a palavra com um coração bom e generoso, reter e dar fruto com perseverança. Por isso que Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim lhe darei. Aquele que perseverar até o fim receberá. Perseverar no quê? Na fé, na palavra. Perseverar na fé da palavra. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje, nessa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.